vídeo que o Nilson tá sempre grava. Na verdade, começou a gravar agora e tem as aulas passadas. Depois eu te mando lá no grupo, beleza? Vamos começar então, criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olhando para a cruz de Cristo, ele que é o servo sofredor de Isaías, ele que vem receber. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo? Ele que é o servo sofredor, ele que vem nos santificar, nos salvar, nos remir. Possamos botar nessa manhã todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, de modo especial aos enfermos de nossa família, a tia do Nilson, a filha do Ademir. Ademir, né? Ademir ou Marco Antônio? O Marco Antônio. Isso, a filha do Marco Antônio e a família do Marco Antônio, que possamos nessa manhã também nos alegrarmos por esse momento de estarmos juntos meditando aqui a palavra de Deus. Pedindo intercessão à bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Bernardo de Claraval, que comemoramos essa semana, que eles possam interceder por nós junto ao seu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Maravilha, criança. Uma alegria poder estar novamente com os senhores e senhoras nesse nosso encontro sabático, né? Se assim podemos dizer. Já vamos encaminhando para algumas análises já do Novo Testamento, saindo do Antigo Testamento. Basicamente, o que falamos na aula passada foi as prefigurações que o Antigo Testamento faz com o Novo. O nome disso, vocês já estudaram em teologia, em alguma introdução bíblica que vocês já tiveram, é uma leitura tipológica. O que é uma leitura tipológica? É você ler olhando para o Novo Testamento. Você lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E aí o Antigo Testamento passa a ter um outro sentido. Tá? Nós temos aqui a prefiguração que, para mim, é uma das mais sensacionais relacionadas a Moisés, quando o seu irmão Arão vai e escora o seu braço. Né? Ele aqui faz uma escora com o braço e Jesus é escorado também o braço. Um é salvo e o outro veio para salvar. Essas prefigurações são muito interessantes, né? Você pega lá Isaías 53, a gente vai falar um pouquinho sobre os profetas. É bem interessante, tá? Porque vai mostrar justamente como o Antigo Testamento o tempo inteiro grita o Novo Testamento. Eu, essa semana, comprei uma Bíblia de Jerusalém, apesar de eu ter umas 8 Bíblias de Jerusalém aqui em casa, toda vez que tem uma edição nova eu compro. Eu comprei uma Bíblia que é aquela Bíblia de leitura, aquela grandona, né? Aquela para poder fazer algumas correções no texto que eu estou escrevendo também. E aí, o João, meu filho, né? Foi lá em cima, eu estava lá em cima, perguntou assim: pai, tu já leu a Bíblia toda? Eu falei, algumas vezes, principalmente o Antigo Testamento. Aí ele falou assim: tu já leu mais o Antigo que o Novo? Eu falei, não, eu já li mais o Novo. As cartas de São Paulo eu já li algumas vezes. Mas o Antigo Testamento, eu vou o tempo inteiro revisitando para poder, de certa maneira, como é que uma palavra que eu posso expressar isso? Atestar que Jesus verdadeiramente é o Messias. Porque, por incrível que pareça, uma das justificativas que os judeus utilizavam para perseguir o cristianismo era justamente a cruz. Vocês sabiam disso? Tá? Quer ver? Vou pegar aqui uma Bíblia. Deixa eu ver se eu acho uma Bíblia aqui em algum lugar. Aqui. Ó, quem está com as Sagradas Escrituras aí, pode pegar. Estou aqui o zíper. Pode pegar aqui Deuteronômio 22, que a gente acha aqui rapidinho.
vai estar lá, sobre as penas de morte, né? Deuteronômio geralmente é um livro que ninguém lê. Você pergunta para o padre, padre, posso ler o livro do Deuteronômio? Ele fala, não, meu filho, pula isso. Hã? Vou encontrar aqui, Deuteronômio, mais para cá. Vou achar aqui. Ó, na verdade não está em 22, tá? Está em 21, no finalzinho de 21. 21, 22. Olha só que interessante. Enquanto eu vou lendo, você olha para a cruz, tá? Para a gente fazer uma brincadeirinha. Beleza? Gosto muito de fazer esse tipo de leitura. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não pode permanecer na árvore à noite. Lembra que José de Arimateia pede o corpo de Jesus? Aqui, ó. Deuteronômio 22, 21. Tá? Olha que coisa interessante, gente. Olha como é que o Antigo Testamento o tempo inteiro faz referências a Jesus. Tá? Seu cadáver não pode permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia. E aí a passagem que é o ponto, tá? Pois o que for suspenso é maldito de Deus. Deste modo não tornará impuro o solo que o Senhor teu Deus, Yahvé, te dará como herança. Olha que coisa sensacional. Muito provavelmente, quando Paulo ouviu pela primeira vez a mensagem de Jesus pela boca de Estevão, ele citou essa palavra para Estevão. Tá? Citou isso. Maldito é o homem que é suspenso no madeiro. Se você pega outras traduções, como a tradução da Bíblia Tebe, não sei se vocês conhecem a Bíblia Tebe, muito interessante, uma Bíblia de versão ecumênica, feita pela Paulus também, se não me falha a memória. Ou, por exemplo, a Bíblia da própria editora Vozes, que também é muito boa, que teve revisão da mesma pessoa que fez a Bíblia de Jerusalém, ajudou a Bíblia de Jerusalém, vai falar: maldito é o homem que é suspenso entre o céu e a terra. Tá? Muito interessante. E isso vai mostrando por que os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Entende que não é um ódio deliberado? É algo que para ele na lei está. Então, se a pessoa cumpre a lei à risca, não vai acreditar que um rei Messias será o salvador do mundo. Jamais. Tá? Se a gente já viu, promessa da Davi também nós já vimos, o reino messiânico. E aí vem os cativeiros e os regressos. Tá? Os cativeiros e os regressos vão ter a seguinte pedagogia na análise do Novo Testamento. Em que parâmetro, tá? Se nós estamos analisando todo o Antigo Testamento à luz da pessoa de Jesus, como que eu analiso esse momento da história de Israel olhando para Cristo? O cativeiro e os cativeiros, porque não é apenas um cativeiro, são vários cativeiros, eles vão ter a seguinte analogia. Quando o povo se afasta de Deus, Deus cria um plano para resgatar e restaurar. Se com Adão e Eva o povo pecou, toda a humanidade pecou, Paulo vai falar isso, se pelo pecado de um o pecado entrou no mundo, lembro para vocês que o pecado é antes de Adão e Eva, tá, gente? O pecado existia num plano espiritual, tá? Antes de Adão e Eva. O pecado vai entrar no mundo com Adão e Eva. Mas o pecado já existia, porque Lúcifer, o anjo de luz, ele cai, tá? Ele se revolta contra Deus. Essa é a origem do pecado. O próprio Paulo vai falar: pela inveja do demônio, o pecado entrou no mundo. Quando o homem e a mulher foram criados,
eles foram criados em estado de graça e beleza original, tá? O que vai acontecer com os cativeiros? Aproximadamente 605 anos antes de Cristo. E é justamente aqui que nós temos os grandes profetas, tá? Principalmente dois, Isaías e Oséias, tá? Que são contemporâneos, tá? Isaías vai falar para os palacianos e Oséias para o povo. O que vai acontecer? Deus vai enviar um leão para rugir e bradar e resgatar o povo de Israel. É a primeira vez que surge a expressão o leão da tribo de Judá. Isso é muito interessante, tá? A gente pode olhar um pouquinho aqui, depois eu posso passar esses mapas para vocês. Esse mapa é muito interessante, é de um atlas bíblico que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Vale muito a pena esse atlas bíblico. Deixa eu separado aqui, mas deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu tenho dois atlas bíblicos, mas esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor. Tá? Ó, atlas bíblico, tá? Novo atlas bíblico. Tá? É muito interessante. É da Universidade de Pensilvânia, tá? É uma universidade protestante, tá? Mas o conteúdo é sensacional, tá? Sensacional. Ele faz uma pequena exegese dos textos bíblicos e ele vai desde, por exemplo, deixa eu abrir aqui rapidinho as primeiras páginas. Ele vai desde uma introdução geográfica palestina, tá? Barreiras geográficas do mundo antigo, até o Apocalipse. Tá? Terceira viagem de Paulo, é muito interessante e muito bonito. Vale a pena ter um atlas bíblico. Depois eu passo para vocês. Aqui vai mostrar os exilados em Reis, tá? Em Crônicas, em Esdras, em Juízes, em Ezequiel, tá? Em Primeira Crônicas, tá? Em Neemias. Então, todos esses traços aqui estão marcados nos livros que eu citei, tá? Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, livro de Esdras, tá? Livro de Jeremias, livro de Ezequiel, basicamente isso, tá? Deportações e retorno do povo judaico. Por que esse povo, aí um pouquinho de história, né? Por que esse povo foi exilado? Porque esse povo invadiu todo mundo, tá? Esse povo, o povo judeu, era um povo, Iselda, extremamente beligerante. Extremamente. Era um povo que invadia, pilhava, saqueava. E o território que eles vivem é um território que está na margem do mar Mediterrâneo. Percebe? Olha o território. É um território geograficamente privilegiadíssimo. Tá? É a famosa faixa de Gaza, tá? Que tem briga lá até hoje. Então, desde todo sempre, todo mundo quer esse espaço. Tá? Hoje, por conta do petróleo, mas naquela época, por conta de um acesso ao mar. Tá? Então, esse povo vai cativeiro. O reino é restaurado. Então, eles ficam de 606 a 457 anos antes de Cristo, tá? Aproximadamente aí 150 anos. E o reino é restaurado por dois grandes generais, Esdras e Zorobabel, que são homens, tá? Esdras e Zorobabel. E eles são o prenúncio da restauração, não restauração física, ou restauração econômica, ou restauração administrativa, ou restauração no processo de governança, desculpa a redundância das palavras, mas um prenúncio da restauração da aliança entre Deus e o homem.
Percebe, gente, como o Antigo Testamento vai mostrar Jesus em cada uma de suas linhas. Essa é uma leitura tipológica. E aí nós temos o leão da tribo de Judá. Qual que é a chave de leitura bíblica disso? É o leão. É o leão da tribo de Judá. Quem já teve o prazer de ler as Crônicas de Nárnia? Tá? Lá do C.S. Lewis. Tá? Se não leu, não morra sem ler. Tá? Eu vi uns 4 filmes da saga. Bem bacana, bem bacana. Mostra bem bacana também. Eu acabei de ler os 7 livros na sequência. Sim, Guilmar, sensacional. As Crônicas de Nárnia, tal como o Senhor dos Anéis, a epopeia do Senhor dos Anéis, são livros de contos fantasiosos, mas é uma apologia ao cristianismo o tempo inteiro. C.S. Lewis e Tolkien eram amigos de um terceiro chamado Chesterton, tá? Que também era genial. Esses dias eu vi uma matéria no Globo falando a seguinte asneira. Conheçam G.C. Chesterton, o teórico inglês, o teólogo inglês, que faz a cabeça de alguns membros do governo do Bolsonaro. Isso é mentira, tá? Porque se o Chesterton fizesse a cabeça de algum político, nós viveríamos no céu. Porque ele é um dos fundadores do distributismo inglês, tá? Juntamente com o Belloc, que é outro autor. O C.S. Lewis e o Tolkien escrevem uma apologia ao cristianismo, tá? É interessante, quando saiu O Senhor dos Anéis em filme, a comunidade protestante ficou empolvorosa, né? Falando que era coisa do demônio, porque nunca leram Tolkien. O anel é o pecado original, que todos corrompe. Você vê que lá o Gollum era um hobbit, bonitinho, pequenininho, todo fofo. Só que depois que ele encontra o anel, ele se transforma numa outra criatura, é o pecado original. E existe toda uma epopeia para acabar com esse pecado original. É o sacrifício do pecado original. Bruno, mas por que algumas pessoas têm contato com o anel e não se corrompem? Como, por exemplo, Bilbo. Como, por exemplo, o próprio Frodo. Eles têm quedas, mas não se transformam em outras coisas. Porque para Tolkien, tá? O Hobbit era alguém puro, diferente do Orc, que era alguém malévolo. Olha que interessante a literatura do Tolkien. A do C.S. Lewis é mais sensacional ainda, tá? O Lewis não é só alguém que vai escrever sobre lendas e mitos. O Lewis é um autor cristão. Ele tem livros sobre cristianismo. Tanto que ele tem um dos meus favoritos, que é a Carta do Diabo ao seu aprendiz. O que é essa Carta do Diabo ao seu aprendiz? É um diabo mais velho mostrando para um diabinho novo, como levar o homem a cair. Isso é muito interessante. Ele faz toda e além de ser muito engraçado também. Tá? Então, se você vê as Crônicas de Nárnia, principalmente o primeiro livro, tá? Vai mostrar justamente isso. Aslan, que é o leão, para ele vencer a bruxa má, vencer lá a bruxa da neve, que eu não vou lembrar o nome aqui agora. A Guiomar deve estar com um nome assim, fresquinho na cabeça, tá? Ele tem que morrer. Olha. Então ele morre para ganhar. Ele perde para salvar. Olha, isso que os judeus não conseguem entender. Como que a morte é vida? Como que a cruz, que para eles é uma maldição, é uma bênção? Olha, é impressionante, tá?
E aí a gente tem lá o leão da tribo de Judá, que para os olhos humanos perde, né? Para os olhos humanos, ele foi aniquilado. Aí Lewis vai falar, né, lá no livro, né? O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Ele faz uma referência toda ao leão da tribo de Judá, lá de Esdras, lá do cativeiro da Babilônia. Olha que coisa sensacional. Tá? É interessante que, infelizmente, algumas comunidades protestantes falavam que o filme era coisa do demônio, né? Demonstra uma ignorância literária, assim, imensa, infelizmente. Não são todos, claro, mas principalmente as comunidades mais neopentecostais, tá? E aí vem como que o sétimo passo de um grande resumo da história da igreja. Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa pintura, né, do Beato Angélico vai mostrar justamente uma ligação entre a árvore da vida e da morte e a anunciação. Eu tenho um pouco maior aqui. Olha que coisa interessante, tá? Por um homem vem o pecado, por outro a salvação, por Eva a maldição, por Maria a bênção. O Beato Angélico vai falar justamente isso nessa pintura. Como que por um casal, Adão e Eva, vem a morte. Por um casal de mãe e filho, vem a salvação. Aqui o Beato Angélico é muito feliz que ele coloca a expulsão de Adão e Eva do paraíso por um anjo. Tá? E aqui vai culminar o plano de salvação. Aqui, como eu costumo dizer com as crianças da catequese, vai começar o primeiro capítulo da última temporada da série. Se a gente tem uma série que tem vários capítulos no Antigo Testamento, aqui, no iniciozinho do Novo Testamento, é o primeiro capítulo da última temporada da série. Tudo agora vai começar a fazer sentido. Se você, nas temporadas anteriores, quer dizer, no Antigo Testamento, via os personagens, mas via os personagens meio que em sombras, por que Moisés? Por que Abraão? Por que Noé? Por que Isaac? Por que Jacó? Por que Esdras? Por que Neemias? Por que Samuel? Por que Davi? Por que Saul? Por que Salomão? Agora, você vai entender por que isso. Porque Jesus vai dar sentido a isso. O Antigo Testamento não tem sentido para o cristão se não for lido à luz de Cristo. Eu percebo muitas vezes algumas comunidades cristãs que são extremamente veterotestamentárias, estão ancorados no Antigo Testamento. Não, nós não somos isso. Nós somos cristãos. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. O Antigo Testamento verdadeiramente nos prepara para o Novo Testamento. O próprio São Tomás de Aquino vai dizer: veio o Novo Testamento dar suporte ao Antigo, suplementar o Antigo. Então, aqui nós temos, o Beato Angélico vai colocar muito, muito belamente, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E, nesse momento, até esse momento, eu tenho todo o Antigo Testamento. Tá? Da expulsão de Adão e Eva do paraíso, até o anúncio do arcanjo Gabriel, que Maria seria a mãe do Salvador, eu tenho toda uma história da salvação. Eu tenho toda uma epopeia para levar esse momento. Olha que coisa sensacional.
Olha como esse momento prepara esse momento. Um anjo que é hostil à humanidade. E agora um anjo que fala em linguagem humana. É sensacional. Eu costumo dizer que é muito melhor do que qualquer série da Netflix. A Bíblia é muito melhor do que qualquer série da Netflix. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem traição, tem morte de irmão, tem relações incestuosas, as filhas que embebedam o pai para engravidar do próprio pai. Tem tudo. Tá? As pessoas, às vezes, não fazem uma leitura muito histórica da Bíblia. Tá? Vale a pena ler a Bíblia como um livro. Tá? Você sentar, abrir o livro e estudar. Isso é muito interessante. Tá? Então, aqui começa a encarnação. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o Filho de Deus vivo. É encarnação. Não é reencarnação, mas é encarnação. O Verbo de Deus se faz carne. Aonde que a gente vai ver a Trindade pela primeira vez? Quem sabe? Aonde que a gente vai ver a prefiguração da Trindade pela primeira vez? Vamos lá em Gênesis, no livro da criação. Tá? A gente fala no Brasil livro do Gênesis, tá? Mas é livro da Gênesis, porque Gênesis é uma palavra feminina, criação, tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Olha só. Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha, se você avança, volta um pouquinho, vai falar que o Espírito pairava. Tá? Isso. E o sopro de Deus agitava a superfície das águas. É o Espírito, sopro de Deus. Então nós temos Deus, nós temos sopro de Deus, e nós temos uma locução, façamos. Quando eu vou fazer, sou eu uma pessoa. Quando eu falo, João, façamos, ou Rafaela, façamos, é mais de uma pessoa. Então aqui já está a Trindade. Aqui já está Pai, Filho e Espírito Santo, unidos. Na encarnação, nós temos a manifestação da segunda pessoa da Trindade. E essa segunda pessoa se faz uma pessoa. Tá? Se faz homem. Tudo igual ao homem, menos o pecado. Nós temos a condução do Espírito Santo na vida da pessoa de Jesus. O Espírito Santo vai se manifestar, o sopro de Deus, o ruar, em toda a Sagrada Escritura. Mas ele vai tomar posse de um momento específico em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos. Tá? Isso é muito interessante. E aí o oitavo momento é Jesus, que funda a igreja. Lá em Marcos 16, 18. A fundação da igreja é para justamente perpetuar tudo o que ele ensinou. Eu vou mudar o slide aqui rapidinho, mudar um pouquinho o tema, tá? Rapidinho. Inclusive, na Bíblia Jerusalém, na nota de rodapé com relação a Gênesis 1, 26,
esmiuça para a gente essa realidade, né? Sim. As notas de rodapé são muito interessantes. Aí você está solicitando a entrada no grupo. Agora eu acho que o Nilson não está mais. Eu não consigo fazer a entrada. Não consegue? Será que a gente consegue convidar ela? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu interromper o Eu compartilhamento. não estou vendo. Pessoal, aqui embaixo nos três pontinhos tem assim, adicionar pessoas. Sim. E aí a gente consegue colocá-la por e-mail, né? Eu acredito que sim, espera só um minutinho. Vou pedir o e-mail dela. Ela está no grupo. Mas só é o administrador que pode aceitar? Pede o e-mail dela e aí vocês adicionam, por favor. Tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Como eu disse, depois eu vou passar esses slides aqui também para vocês. Tá? A gente vai ter algumas coisas que eu pulei, tá? Deliberadamente por conta do tempo, né? Se a gente for esmiuçar parte por parte da história de Israel, é 6 meses, tá? Quem já teve um curso de História da Igreja comigo, sabe que esse conteúdo é um conteúdo de 1 ano. Tá? A gente demora para falar, vai explicando parte por parte. Aqui um pouco dos reinos divididos, né? Samaria e Judá, tá? Davi, aí vem os reis, tá? Primeiro e segundas reis, com o profeta Ezequiel, tá? Elias também, aqui Elias, né? Os cativeiros da Babilônia, né? Nabucodonosor e os jovens Misael, Ananias e Azarias, na tradução em hebraico, né? Misaque, Abdemon e Abednego, tá? O profeta Daniel, né? Segunda Reis, que é justamente aquela figura que estava, uma figura um pouco mais bonita, que está lá, uma definição melhor, que é a invasão de Israel e a destruição do templo de Israel. Tá? O templo e a lei, para os judeus, gente, é a vida deles. Tá? Por isso que Estevão é apedrejado, lá em Atos 7. Estevão é apedrejado em Atos 7 porque ele fala que a lei e o templo são preâmbulos para Jesus. Olha que coisa sensacional. O que seria isso? A lei e o templo só prepararam Jesus. Não são Sião, não são Israel, não são Jerusalém. O leão da tribo de Judá é muito maior que a lei e que o templo. É isso que ele fala lá para os rabis, né? E Paulo vai e ordena a execução dele, tá? Isso aqui nós falamos. O profeta Jeremias, 627 anos antes de Cristo, eu costumo dizer que é o profeta chorão, né? Que só lamenta, né? Tem as lamentações de Jeremias. Ezequiel, que também é muito importante, Daniel, né? Ciro, rei da Pérsia, que liberta o povo, depois vem Zorobabel, aí é Zorobabel com Ciro, tá? E vem Jesus, tá? Se vocês me perguntarem quem é meu antepassado, que eu tenho noção mais antigo, o meu antepassado mais antigo que eu conheço é Federico Tamacoldi, sem o N, tá? Que é meu bisavô, tá? O meu bisavô, ele veio da Itália, italiano, né? Fugido da unificação da Itália, tá? Ele era da casa de Savoia, depois foi para Milão, né, família muito pobre. Eles vieram para o Brasil. Meu avô já era brasileiro, nasceu em águas internacionais. Eles vieram num navio chamado Vapor e Frisia e pararam aí em São Paulo. Eu tenho parentes Tamancold em São Paulo. Tá? Quem é o antepassado mais famoso de Jesus? Davi. Como nós percebemos, da raiz de Jessé, do tronco de Davi, nasce
o Salvador. Eita, aí se eu conseguir entrar. Isso. Jesus, ele nasce nesse lugar, nesse contexto, tá? Não na Decápole, mas no Mar da Galileia, tá? Às margens do Mar da Galileia. Um território extremamente complicado, um território com divisões internas fortíssimas, um território com preconceito, hoje a gente fala xenofobia, né? Um preconceito a pessoas de outro lugar incrível, tá? Inclusive, o profeta Miqueias vai falar isso. E tu, Belém de Éfrata, não é menor, nem a mais desprezada das cidades de Israel, porque de ti nascerá o Salvador do mundo, tá? Então a gente tem aqui um território totalmente recortado, tá? A gente tem a tetrarquia de Filipe, a tetrarquia de Herodes Antipas e depois o domínio de Pôncio Pilatos, né? Aqui pela legenda do mapa, tá? Esse mapa também é um mapa da Sociedade Bíblicas Unidas, tá? Que é um mapa também de universidades que são universidades protestantes muito sérias. Principalmente a universidade que tem em São Paulo, que vocês conhecem, que é a Mackenzie, tá? Que é a universidade protestante, tá? Palavra de Jesus. Jesus, Deus salva. Cristo ungido. Mexiá é o enviado, hebraico. Claro que Maria não falava Jesus, tá? Maria falava Yeshua. Não é Yeshua, como os protestantes falam, tá? É Yeshua, tá? E Cristo significa Christos, ungido. Cristo é grego, que é similar a Messias, tá? E aí, quando vai para o latim, o Yeshua vai para o latim, fica Iesus. E para o português, Jesus, tá? É um pouco da brincadeirinha com a palavra Jesus, tá? Yeshua, Iesus, Jesus, tá? José e Jesus, muito interessante, nós estamos no ano de São José. Jesus cresceu como uma criança normal, tá? Como uma criança normal. Porém, a casa de José tinha algumas prerrogativas. Por quê? Porque ele era da tribo de José, literalmente, tá? Descendentes de Davi. Então, eles tinham uma linhagem, sim, principesca e real. Por isso, muito provavelmente, isso a gente não pode dizer com certeza, mas muito provavelmente, historicamente, Jesus era uma pessoa letrada. Aonde a gente vai ver isso na Bíblia? Jesus entrou, daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Isso que eu coloco aqui. Daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Jesus no templo, né? Jesus abre o rolo do profeta Isaías e lê lá Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para anunciar a boa nova, para anunciar a libertação aos cativos. Ele fecha o rolo do profeta Isaías, descobre a cabeça, olha para a Assembleia e fala: hoje se cumpriu as Escrituras. Bruno, mas por que você fala que é 99% de chance de Jesus ser letrado? Temos 1% de chance dele não ser letrado. Tá? Porque era muito difícil alguém naquela época saber ler, gente. E escrever. Muito difícil. Mas muito difícil mesmo.
tá? Só que nós temos prova que Jesus sabia ler. Essa é uma. Bruno, mas as pessoas não sabiam de cor as escrituras? Sabiam. Tanto, gente, que olha que interessante. As pessoas decoravam as Sagradas Escrituras, mas não sabiam ler. Entendeu? Por isso que tinha muita recitação, principalmente dos salmos. As pessoas não sabiam ler, mas sabiam recitar. Bruno, é possível que Jesus tivesse recitado as Sagradas Escrituras? É possível. Mas em outra passagem bíblica vai mostrar que ele escreve na areia e depois tampa. Por que ele faz isso? Porque os romanos proibiram os judeus de escreverem, tá? De escreverem entre si, para justamente não causar revolta, tá? Não maquinar revolta. Isso é muito interessante. Isso é um pouco do Jesus histórico, tá, gente? Para a gente ver da onde que vem a pessoa de Jesus. É interessante que isso aconteceu no Brasil. A coroa portuguesa proibiu os escravos que eram letrados de se comunicar entre si. Só que a coroa portuguesa cometeu um erro muito grande quando levou escravos de uma única comunidade para a Bahia. Ela pegou escravos de uma mesma tribo e colocou só escravos de uma mesma tribo lá. E essa é a famosa, depois de você dar um Google, essa é a famosa revolução ou revolta dos malês. O que os escravos malês queriam fazer no Brasil? Uma república islâmica. E eles se comunicavam em árabe. O português mal sabia ler português. Imagina árabe. Deu um problema tremendo, tá? Isso mostra que o português, para que os escravos não se revoltassem, ele colocava escravos que eram já inimigos da África. Por exemplo, aqui do lado da minha casa, do lado, assim, modo de dizer, né? 40 quilômetros da minha casa, tem uma cidade chamada Vassouras. Vassouras era grande produtora de café do Noroeste Fluminense. Tinha fazendas em Vassouras que chegaram a ter 600 escravos. Por que os 600 escravos não se juntavam e matavam todo mundo e se libertavam? Porque eles eram inimigos da África. Eles já eram escravos da África. Então, muito provavelmente, quem escravizou um escravo estava lá agora como escravo também. Então, eles queriam, na verdade, um matar o outro. Então, o português ele fazia isso como uma tática cruel de dominação. Olha que coisa interessante, a gente foi longe, né? História é assim, está num lugar, daqui a pouco vai para outro. Tá? Jesus foi ensinado a ler. Jesus foi ensinado nas Escrituras. O que José e Maria ensinaram para Jesus? Quando aproximadamente ele tinha 5 anos, ele aprendeu o Salmo 118. Vamos lá no Salmo 118? Que é um salmo para as celebrações. É um salmo para as festas. Tá? Ó. Aleluia! Celebrai a Yahvé, a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Araão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem ao Senhor repitam, o amor é para sempre. Na angústia eu gritei a Deus, e Ele me ouviu e me aliviou. Yahvé está comigo, jamais temerei. Que podereis fazer-me o homem? Yahvé está comigo, Ele me ajudou, Ele me confortou, né, com meus inimigos. Eu me confrontei com meus inimigos, na verdade.
É melhor abrigar-me em Yahvé, em Deus, do que confiar no homem. É melhor abrigar-se em Yahvé do que confiar nos nobres. E aí vai. Com 5 anos, ele aprendeu esse salmo a recitar. 5 anos. Isso toda criança judia aprendia. Batizado, incircuncidado no 8º dia. Judeu de judeu. O que é isso? Ele era judeu, filho de judeu. Não era um judeu expatriado. O que significa? Não morava em outro lugar. Morava em Israel, no reino de Israel. Tá? Quando ele tinha aproximadamente 10 anos, ele começou a estudar história sagrada. O que era história sagrada? Um pouco do que a gente está estudando agora. Ele estudou a história de Noé, ele estudou a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele estudou Davi, Saul, Salomão, Jeroboão, os deuses, os reis, os deuses pagãos, os profetas, toda a história do seu povo. Quando ele fez 12 anos e proclamou o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? Seria como se fosse a nossa crisma, tá? Ele se tornou um homem, tá? Não um homem propriamente dito, mas está caminhando para se tornar um homem. Ele já tem, não uma personalidade jurídica no judaísmo, mas ele já é uma criança adulta, tá? É interessante isso, que isso é uma concepção também da Idade Média, né? Na Idade Média não se tinha uma concepção de criança. Tanto que você vê a criança na Idade Média, ele era tratado como um pequeno adulto, até as roupas, tá? A concepção de criança, gente, é só no século XIX. Isso é muito interessante. Tanto que os reis, os grandes reis europeus, eles só se apresentavam às crianças, os seus filhos, quando as crianças vingavam, quando já estava lá com 5, 6 anos. Antes eram criados por outros servos, tá? Jesus, ele, aos 12 anos, ele vai ser apresentado à lei oral judaica, que é o Talmud, tá? Que é o Talmud, que é a lei oral judaica, que é uma das coisas mais complexas do judaísmo. É interessante que Jesus da carpintaria aprendia a lei oral e Saulo, numa oficina de tendas, aprendia a história de Israel. Saulo e Jesus têm uma diferença no máximo de 7 anos. Tá? Jesus é mais velho que Saulo, de 7 a 10 anos. O que vai acontecer? É por isso que Jesus, quando vai para o templo de Israel, com 12 anos, vai questionar os doutores da lei. Entende isso, gente? Não é porque ele está... deixa eu perguntar aqui para o doutor da lei, porque eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus vivo. Ele vai perguntar porque ele está estudando isso. Entende? Isso é sensacional, gente. Porque a passagem bíblica vai mostrar como que ele está sendo educado. Como que o Filho de Deus está sendo educado. Jesus sabia que era o Filho de Deus? Sabia, gente. Sabia. Claro que o mistério vai sendo aprofundado ali. Ele era tudo igual ao homem, menos o pecado. Tá? Cuidado com os evangelhos sinóticos, tá? Os evangelhos sinóticos são evangelhos históricos. Históricos. Foram escritos na época de Jesus. Mas mostram muitas vezes um Jesus que tem sentimentos muito humanos. Como, por exemplo, tirar onda com os amiguinhos, né? Por exemplo, Evangelho de Maria Madalena, se não me falha a memória, quem é que me corrija, ou de Tomé. Um passarinho morre, ele
cura um passarinho. Ele ressuscita um passarinho. Tem um outro evangelho que fala que Jesus está com uma pedra no amigo, o amigo morreu, ele ressuscitou o amigo. Tá vendo? Não tem sentido isso. Tá? O evangelho, para ser evangelho, tem que ter um sentido pedagógico e espiritual. Tá? Quem tira onda com as pessoas não é Jesus, é o homem, né? Ah, Bruno, mas Jesus era homem. Sim, era homem. Mas tinha, diferente da gente, a natureza divina. Ele é Deus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aí vem a estrela da evangelização, né? Através de Maria, vem o Salvador. Muitas vezes a gente vê essa figura angelical de Maria, né? E a gente imagina uma menina sem fibra, né? Muito pelo contrário. Maria é uma mulher de muita fibra. Imagina essa história, tá? E a gente vai se encaminhando para o final. Hoje eu me avancei um pouquinho, né? Nós vamos até 11h30 até 11, Marivone? 11h30. Ah, então beleza. Então ainda tem tempo. Né? Imagina essa história, gente. Você chega em casa, você está noivo. E a sua noiva, que é muito mais jovem que você, isso era comum no judaísmo, porque o homem só podia contrair um matrimônio se ele tivesse casa, se ele tivesse emprego, se ele tivesse já a vida estabelecida. Isso às vezes demorava uma vida. Tá? José ele tinha, muito provavelmente, de 30 a 35 anos, se encaminhando para 40. Entre 30 e 40 anos. Por isso que José morre cedo. Tá? Maria chega em casa e fala que está grávida de Deus. Olha isso. E que apareceu um anjo para ela que disse que ela seria a mãe de Jesus. Olha que história. E que ela foi visitar Isabel. E Isabel disse que o filho dela, na verdade, o filho do ventre de Isabel, falou que o filho dela era o Messias. Olha isso. Mas, olhando a história, o que te salta aos olhos? Essa menina foi passar um tempo, uma temporada, umas férias na casa da prima, Isabel, e voltou grávida. E aí? Olha que história. O que vai acontecer? O mesmo anjo que apareceu para Maria vai aparecer para José. O que José, segundo as prescrições levíticas, tinha que fazer com essa menina que voltou grávida da casa da prima? Apedrejar em praça pública. Porque ela cometeu um pecado público. O que é um pecado público? Um pecado que não tem como esconder. Tá? Nossos pecados, minha gente, vamos combinar, né? Estão tudo escondidinho. E às vezes muito bem escondidos. E só a gente sabe onde está. Não é? É. Tá? Você olha para mim e você sabe meus pecados? Não. Nem olhando para você. Agora, o pecado público, gente, como, por exemplo, alguém que extorque alguém, tá? Alguém que usa dinheiro de outras pessoas para viver uma vida que não é dela. Porque quando a pessoa rouba o dinheiro de alguém, ela vive uma vida que não é dela. Tá? Roubo, o furto, a ganância, isso é pecado público. Isso basta olhar. Tá? A prostituição, uma gravidez fora do matrimônio, é a materialização que você cometeu um desvio de conduta. Para o judeu, gente, será morte. Será morte. Tem prescrições levíticas gravíssimas sobre isso. O que José tinha que fazer? Ir na praça pública, pegar Maria pelos cabelos
e fala: olha só, eu estou prometido para essa menina, estou noivo dessa menina, nunca violei essa menina, o que significa? Nunca fiz sexo com essa menina. Só que o que essa menina fez? Ela foi para a casa da prima e voltou grávida. Ele muito provavelmente pediria autorização ao rabi da sua aldeia, ao rabi da sua cidade, e ele seria o primeiro a atacar a pedra. Tá? É assim que funciona. Deixa eu ver se eu acho aqui, em Deuteronômio, como que mata uma pessoa apedrejada. Tá? Ontem eu estava escrevendo sobre isso. Deixa eu achar aqui, se me permitem. Um minutinho, tá? Como que se mata uma pessoa apedrejada no judaísmo? O negócio é feio demais, gente. Rapidinho. Ih, tá projetando texto, né? Que legal. Agora que eu tô vendo. A gente pode ler também aqui. Ó. Aqui, ó. Deuteronômio 17:7. A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer. José testemunhou que Maria está grávida. Pedra nela. E depois, a mão de todo o povo. Deste modo, extirpará o mal do teu meio. O que Jesus faz? Vão apedrejar a adúltera, a pecadora pública. Quando quem era testemunho daquele pecado foi tacar a pedra, o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha que interessante, Deuteronômio 17. Olha como é que Jesus, gente, arrebenta com o judaísmo. Jesus arrebenta com o judaísmo, gente. Jesus, ele acaba com o judaísmo. Ele acaba com a lei judaica, que é extremamente rígida, rigorosa e cruel em alguns fatos. Ele dá um outro sentido para isso. Sentido completamente novo. Tá? Maria é uma mulher de muita fibra. Porque imagina, gente, se a tua vizinha, que é adolescente e tem 13 para 14 anos, fica grávida. Você acha que o condomínio que você mora não vai comentar? Vai. Imagina um adolescente de 13, 14 anos grávida. O condomínio vai comentar? Ih, rapaz, menino do 702 está grávida. Tá grávida? Mas quantos anos que ela tem? Ah, tem 13. Gente, aí tu imagina 2.000 anos atrás. Se hoje a gente comenta, imagina aquela época. O que o José faz? José abraça a menina. Eu gosto muito do tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria, de São João Grinon de Montfort, que vai falar, né? Deus colocou no mesmo lugar todas as águas da praia do mar e deu o nome de oceano. Deus pegou todas as águas da praia do mar e colocou no mesmo lugar e deu o nome de oceano. Pegou todas as graças e belezas do céu e colocou numa pessoa e deu o nome de Maria. Maria é uma mulher de fibra, muita fibra, e tem muito a nos ensinar.
Lembro para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que fibra, muitas vezes, é guardar as coisas no seu coração, tal como Maria. E a gente avança. Jesus, aos 12 anos do templo, por quê? Porque ele estava estudando isso. Ele foi lá tirar a prova real. Ó, eu fico imaginando isso, né, gente? Eu, como alguém que me debrucei sobre história, eu fico imaginando essa cena, né? Ele chegando para os mestres da lei, desculpa, e questionando, né? Olha, na lei oral tá assim, 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 assim. No Talmud, eu estudei isso, 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 isso. O que os senhores dizem, o que os senhores dizem dessa interpretação? Genial, né? E como que acontecia esse tipo de instrução? Tá? Isso a gente vai perceber na historiografia com alguns personagens, como Estevão, Nicodemos, Paulo. Estevão, Nicodemos e Paulo tinham a mesma dignidade, tá? Eram fariseus, tá? A gente tem um outro personagem que é Natanael, de codinome Filho da Misericórdia, tá? O filho da lamentação, da consolação, que era levita. E ele tem um terreno, e ele vende um terreno, um campo, e deposita nos pés dos apóstolos. E a gente tem alguns estudiosos nesse círculo. Nós temos Estevão, nós temos Nicodemos, nós temos Paulo e nós temos Natanael, o filho da consolação. Como que funcionava? Jesus fala para Nicodemos, em João 3, o seguinte: és príncipe em Israel e desconhece essas coisas? Por quê? Os mestres da lei, os fariseus, que não eram todos iguais a os que Jesus repreende, tá? Muito pelo contrário. Os fariseus eram homens que eram considerados pelo povo santos, porque eram pessoas que instruíam os outros de graça e que se consagravam totalmente ao ensino da palavra de Deus. O que eles faziam? Eles sentavam e os filhos e as crianças e os jovens, os adolescentes, sentavam aos seus pés. Por isso que lá em Atos vai falar que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Jesus, muito provavelmente, estava no templo, viu esses homens ensinando e crianças e jovens aos seus pés e sentou também aos seus pés. E aí ele vai interrogar os mestres da lei, os fariseus. Olha como é que é interessante. Jerusalém, gente, era uma cidade universitária, se assim podemos dizer. Jerusalém tinha a maior escola rabínica de toda Israel. Todos os judeus expatriados, o que significa? Que moravam em outros lugares, se quisessem se tornar rabinos, tinham que vir em Israel para estudar. Então, ter um rabi falando para as pessoas era uma cena comucíssima. Entende? Jesus passou desapercebido entre todos os que estavam lá, menos dos rabinos que escutavam a sua própria voz. Isso é muito interessante. Muito interessante. E outra coisa, né? Jesus é adolescente, né? Já viu um adolescente dar razão para outra pessoa? Jamais, né? Eu sei que eu tenho um adolescente em casa. Tá sempre com a razão, né? A gente tem aqui,
algo muito interessante, que talvez seja a coisa que eu mais estudei na minha vida. Talvez mais que Paulo, Marivone, que é a famosíssima vida oculta de Jesus. Daqui a aqui. Eu fiquei 3 meses na Alemanha fazendo um curso sobre a vida oculta de Jesus. E eu peço agora que vocês redobrem a atenção, porque eu vou falar um pouco sobre a vida oculta de Jesus. Tá? Quem puder ligar a câmera e olhar fixamente para mim, eu vou falar um pouco para vocês sobre a vida oculta de Jesus. Tá? Então, vou começar, hein? Entenderam? Oculta. Vida oculta. As pessoas. Esse negócio de ficar na Alemanha é brincadeira, tá? Só para criar um impacto. Na Alemanha. Passou 3 dias tomando chopp, né? Vida oculta, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem os evangelhos chamados evangelhos apócrifos, que são evangelhos da época de Jesus, sim, gente. São evangelhos históricos, mas contam de um Jesus que é muito heterodoxo. Qual que é o traço marcante dos evangelhos, dos 4 evangelhos? De modo mais especial dos sinóticos, dos iguais, Mateus, Marcos e Lucas. São textos narrativos. Estão narrando acontecimentos. Os evangelhos apócrifos, que a igreja não queimou não, tá, gente? Está tudo publicado. Está tudo aí. Tá? Não são textos narrativos. São textos que mostram que Jesus é muito mais uma força, uma energia, do que uma pessoa. Tá? Isso é uma corrente gnóstica. Quem que é o gnóstico? É alguém que não acredita numa instituição ou numa pessoa religiosa. Ele acredita nos poderes da natureza, nos poderes cósmicos. Por exemplo, quando você escuta uma pessoa falando assim, hoje o universo está conspirando a nosso favor. Essa é a frase gnóstica. Tá? Olha como é que a gente às vezes é gnóstico. Interessante, né? Esse é assunto para outro momento. Agora, Jesus é batizado por João Batista. Isso aqui é sensacional. Tá? A gente tem uma obra de Perudino aqui, que vai mostrar toda a história da salvação. Tá? Aqui, ó, Jesus sendo batizado, tá? Sermão da montanha, Jesus multiplica os pães, tá? Então tem alguns sensacional. Claro que ele está mostrando aqui um cenário que é o cenário da Toscana, tá? O cenário da Toscana do século XIV, se não me falha a memória, tá? Aqui tem as pessoas que financiaram o quadro, que são os Médici. Legal, né? Mas o quadro é belíssimo. O que vai acontecer nesse momento? João Batista, que é primo de Jesus, tá? Ele está pregando um batismo de conversão. É o precursor. O que significa? Ele é o último profeta. Tá? É o que faltava do Antigo Testamento. João Batista vai fazer. João Batista é alguém. De repente você nunca ouviu isso, tá? João Batista é alguém que está com um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo. Tá? Ele vai fazer justamente esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é uma voz que clama do deserto, como Isaías, como Jeremias,
como Oséias, como Ezequiel, como Miqueias, como Baruque, como Daniel. Tá? É fantástico, sensacional. Ele vai fazer o introito, a anunciação de Jesus, verdadeiramente. Há uma vida pública. Aplainai as arestas, consertai os caminhos, porque o machado já está na árvore. Tá? Eu vos batizo com água, virá um que vos batizará com fogo. E aí aparece o primo dele. Olha que coisa sensacional. Quando aparece o primo dele, João vira e fala: é ele. E aí ele vai falar uma palavra que vai ativar toda a história do Antigo Testamento. Em uma palavra que João Batista fala sobre o seu primo Jesus, vai como que dar um start em todo o Antigo Testamento. Desde Noé, gente, até aquele momento. Vai ser como uma estrada pavimentada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a frase que vai ligar tudo o que eu falei até agora, todo o Antigo Testamento, na pessoa de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra lá da árvore da vida e da morte? Cordeiro. Lembra lá de Noé, que solta uma pomba e a pomba volta com um raminho verde, mostrando que as águas retrocederam, e ele pega um novilho gordo e mata o novilho para estabelecer com Deus uma aliança? Lembra de Isaac, que ia ser sacrificado pelo próprio pai, Abraão, e olhando para o lado, ele vê um cordeiro e mata o cordeiro para estabelecer com a aliança? Se você pegar relatos de sacrifício, relatos de sangue de cordeiro no Antigo Testamento, são centenas. Mas agora chegou o cordeiro perfeito, sem mancha, nem ruga, sem defeito, um novilho cevado, e que vai acabar com essa história de matar bode. Vai acabar com essa história de matar bicho. Porque ele é o sacrifício. Não quero mais sacrifício de sangue de bode. Eu sacrifiquei o meu filho para remir a falta que vocês cometeram. Gente, olha como é que o cristianismo não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Vamos colocar que eu ofendi a dona Ângela. Eu falei mal da dona Ângela. Ó, dona Ângela, pô, mas assim não dá. A senhora fala muito durante a aula. Aí depois eu arrependido. Aí a Ângela vem e me pede desculpa. Como assim? Se fui eu que briguei com ela, por que ela me pede desculpa sem ter feito nada? Gente, o cristianismo é isso. Tá parando para pensar? A humanidade ofende a Deus. E quem pede desculpa é Deus, dando seu filho para morrer, para pagar o nosso pecado. Não tem lógica nenhuma. Imagina, gente, se você tem um carro lá, né, alienado. Quem sabe o que é um carro alienado? Você sabe o que é um carro alienado. Sabe, sim. Tem um carro alienado, é um carro que é do banco, que não é teu. Você aluga o carro. Aí você vai lá, compra o carro, para mostrar para o vizinho que você tem um carro novo. Mas você vem com uma bíblia de carnê, né? E aí todo mês você paga um carnezinho, paga um carnezinho, paga um carnezinho, paga um carnezinho. Aí imagina se o banco liga para tu, Ademir,
e fala assim, Ademir comprou uma Ferrari, e aí o banco liga para você. Ô, seu Ademir, é sempre com a voz de paulista, tá? Ô, seu Ademir, tá? O senhor está devendo aqui ao banco R$ 10.000 de um saldo que o senhor comprou o carro tal. Então, o que a gente vai fazer com o senhor? Nós vamos creditar esse valor na sua conta e vamos subtrair esse valor. E o senhor não nos deve mais nada. Está quitada a dívida. Parabéns! O cristianismo é isso, gente. Adão e Eva ofendem a Deus. Nós recebemos essa ofensa por herança. Estamos afastados de Deus. E quem pede desculpa e paga o pecado é o próprio filho dele. E é por isso que Jesus, em João 19, fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. Na verdade, João 19, ele fala consumatum est. Tudo está consumado. Você olha, o plano, Senhor, que você orquestrou para salvar a humanidade que te ofendeu, está feito. Olha que coisa sensacional é a nossa religião, meus irmãos. Olha como é que Deus é extremamente misericordioso. É um amor verdadeiramente de pai e mãe, né? Pai e mãe que é assim, né? A gente brinca, xinga, e às vezes quem vai pedir desculpa é o pai e a mãe, né? É um amor incondicional. Incondicional. É impressionante. Esse momento é muito sensacional porque vai mostrar um pouco a humildade de Jesus, né? Meu primo, sou eu que tenho que ser batizado por você. E não eu por você. Você é o Messias. João, as escrituras precisam ser cumpridas. Olha que coisa sensacional. Olha a preocupação de Jesus em ligar cada pontinho do Antigo Testamento. Jesus ajoelha e é batizado. É interessante que algumas comunidades protestantes falam que a gente não batiza por imersão, né? O que é batismo por imersão? Você ser imerso na água. A igreja, durante muitos anos, fez batismo por imersão. Na verdade, se você contar todas as pessoas que a igreja já batizou durante seus 2000 anos, mais de 90% delas foram batizadas por imersão. Por exemplo, se você vai numa catedral famosíssima, como a Catedral de Santa Maria da Flor, em Florença, você tem uma igreja que é um batistério. As pessoas desciam por uma escada e essa escada fazia com que a pessoa mergulhasse, tá, até a cabeça e subia de novo por uma escada. Para fazer alusão, desceu um homem velho, subiu um homem novo. Só que os catecúmenos nem sempre são adultos. Os catecúmenos são crianças. E Jesus, gente, para ser batizado por imersão no Rio Jordão, ele teria que deitar, literalmente. Porque o Rio Jordão não é um rio, é um córrego. Tá? Olha que interessante. A matéria é a água, que é o sacramental universal, tá? Que está em todos. E o que é mais sensacional é que esse batismo vem para a gente. Nós recebemos o batismo. O mesmo batismo que Jesus recebeu. O mesmo batismo dado por João Batista a Jesus é incorporado. Jesus institui aqui o primeiro sacramento. O primeiro sinal sensível e eficaz da graça de Deus instituídos por ele para a nossa salvação. E mostra que também é um líder, né?
Porque ele ser batizado por outra pessoa é mostrar que ele também está em processo. E aqui ele começa a sua vida pública, o seu ministério na Galileia. Ministério, serviço. Só que antes, ele vai para o deserto. Só que isso é assunto para outra aula, para o nosso outro encontro. Maravilha, crianças? Temos ainda 5, 6 minutinhos. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou à disposição dos senhores e senhoras.